Como conseguir a sua primeira oportunidade na área de SST? Eu vou te ensinar um passo a passo de como eu, sendo um contratante da área, avalio os candidatos, tá? Porque tem alguma coisa que é incoerente, que não faz muito sentido. Quando eu preciso contratar pessoas para o setor técnico, e eu tenho dezenas de amigos que também são donos de consultoria, a reclamação é a mesma e é em todo canto do Brasil, não é só aqui no Rio Grande do Sul, não. Que é muito difícil captar bons profissionais com bom perfil. E nós não estamos falando de conhecimento técnico. Afinal, é a tua primeira oportunidade na área e nós não esperamos que tu tenha uma grande experiência e um grande conhecimento, porque vão ser os teus primeiros passos. Nós temos consciência disso. Agora, nós avaliamos outros quesitos que mesmo assim é difícil conseguir pessoas. Ao passo que no Instagram, grupão de Zap, Facebook, por aí, a maior reclamação dos novatos aí na área, quem está entrando na área, é que as empresas não dão a primeira oportunidade, que pedem experiência, isso é mentira na maioria das vezes, e porque ninguém me chama para entrevista, e alguma coisa pode ter de errado. Ah, porque só tem QI. Às vezes é você que está falhando, e aí por você não estar tendo êxito, você começa a culpar o mercado, culpar as empresas, culpar um monte de gente, e não olha para o próprio umbiguinho aí que talvez você está errando em algum lugar. Afinal, se existem as vagas e elas são preenchidas, alguém está sendo chamado para entrevista. Se não é você, por que chamaram a outra pessoa? Não faz muito sentido ficar só choramingando, né? Então eu vou tentar te dar algumas dicas para te ajudar. Vamos lá. Como conseguir o seu emprego, então, na área de SST? Primeiro, avalie a compatibilidade. Não adianta você ficar disparando um monte de currículo para tudo que é canto para ver se me chamam, e aí quando te chamam você vai começar a pensar, puxa vida, mas fica a 30 quilômetros da minha casa, tem que pegar 3 ônibus, não vai valer a pena. Então, pense a longo prazo. A primeira dica que eu vou te dar, ó, pense a longo prazo, e claro que quem vai fazer o recrutamento e depois a seleção dos candidatos é a empresa. É a empresa que vai avaliar se o seu perfil se encaixa na necessidade da empresa. Mas antes de você se colocar à disposição, você pode selecionar quais vagas têm compatibilidade com você, seja pelo seu interesse, pelo segmento econômico, seja pela compatibilidade de logística, porque talvez na empolgação ou até na necessidade, você aceita um emprego que é longe pra caramba, ou que é um segmento que você não tem muita afinidade, não gostaria de estar trabalhando por necessidade, mas aí 3 meses, 6 meses você já não aguenta mais, você acaba pedindo para sair e começa a ficar aquele currículo lindo, assim, 2 meses no lugar, 3 meses no lugar, 7 meses no lugar, e eu não vou mentir para você que isso pesa um pouquinho na hora da avaliação do currículo, tá? Porque assim, uma empresa que não deu certo 3, 6 meses, beleza, pode ser que realmente não foi compatível, ok, não é problema nenhum. Agora, quando tu pega um currículo que tem 7, 8 empregos de 3, 6 meses, 9 meses, 8 meses, nenhum passou de um ano, puxa vida, tu começa a pensar, será que nenhuma empresa presta? Será que nenhuma empresa era boa o suficiente para esse candidato aqui? Ou será que é ele que talvez é um pouquinho difícil em algum ponto? E aí nos coloca em dúvida às vezes. E entre esse currículo, ou um que trabalhou 2, 3 anos numa empresa, mais 5 anos na outra, mais um ano inteiro na outra, qual você acha que vai ter a preferência, entendeu? Então, para você não correr o risco de se tornar esse candidato que nos põe pontos de interrogação na cabeça, tenha compatibilidade com as vagas que você se predispõe a ocupar. Primeiro ponto, primeiro raciocínio que você faz. Aí sim, agora eu já aprendi a avaliar o que realmente é o que eu quero e é para estas empresas que eu vou me candidatar. Você vai para o segundo ponto. Normalmente é por e-mail. Se não é por e-mail, é em algum portal da empresa que você também tem a oportunidade de escrever alguma observação, alguma apresentação, tá? Então, primeiro ponto que eu avalio, por exemplo, tá? Boa comunicação. Qual que é a matéria-prima do trabalho do profissional da segurança do trabalho? Informação. Então você tem que saber receber a informação, processar a informação com o tico e o teco aí e transmitir a informação, tanto de forma escrita como de forma falada. E para isso você precisa obrigatoriamente desenvolver uma boa comunicação. Hoje em dia, o profissional de segurança do trabalho que não se comunica bem, ele vai ter muitas dificuldades no mercado. Ah, Jonathan, mas eu sou tímido. Timidez não é desculpa para não se comunicar bem, tá? Então, essas barreiras você tem que superar. Ah, não sou bom na comunicação. Então, desenvolva. Então, infelizmente, eu tenho uma má notícia para ti. Você vai passar dificuldades enquanto você não, ao invés de reclamar, achar maneiras de quebrar essas suas barreiras e se comunicar bem. Não precisa ser extrovertido, brincalhão e blá, blá, blá. Você pode ser sério, pode ser um pouco mais introvertido, mas quando tem a necessidade de se comunicar, você se comunique bem. Se não é tão bom falando, desenvolva uma boa escrita e assim por diante. E aí você vai se encaixando. Inclusive, isso já faz parte da compatibilidade. Se na vaga está dizendo que vai ter que ministrar treinamentos e você tem dificuldade de falar em público, talvez não seja a sua prioridade essa vaga. Entendeu? Da compatibilidade agora? É isso. No e-mail, você já tem a primeira oportunidade de mostrar uma boa comunicação.
E eu vou te contar um negócio, por que talvez não estão te chamando, tá? A maioria, e eu não estou exagerando, tá? A maioria dos currículos que eu recebo vem com um e-mail em branco. Qual é a mensagem que a pessoa está falando? Porque a gente passa uma mensagem quando se comunica e a gente também passa uma mensagem quando não se comunica. A primeira mensagem que esse candidato está me passando é: eu não sei me comunicar bem. Ou eu não estou tão interessado assim na tua empresa. Porque poderia escrever um e-mail assim, ó: bom dia, gostaria de me candidatar para a vaga de técnico de segurança, sou formado blá blá blá, moro em tal lugar, não moro na sua cidade, mas eu tenho total disponibilidade para deslocamento ou para morar na sua cidade, blá blá blá. Gostaria muito de uma oportunidade, se possível. Muito obrigado, Jéssica Contini Pilate. E assina embaixo. O que você está demonstrando? Que você sabe, no mínimo, escrever um e-mail claro, objetivo, sem enrolação, o texto organizado, não é um blocão de texto desse tamanho. Você está entendendo? Por que isso é importante, pessoal? É para massagear o ego da empresa, puxar o saco da empresa? Não! Porque uma das atividades que você vai fazer, muito provavelmente, é mandar e-mail. E se você já não demonstra se você tem ou não tem habilidade, ou nem demonstra ou demonstra que é muito ruim, você já perde para os outros candidatos que escreveram um bom e-mail. Faz sentido isso para vocês? Se coloquem no lugar do recrutador. Você chamaria a pessoa que só mandou um currículo anexo ou a pessoa que escreveu um bom e-mail caprichado, claro, objetivo, cordial? É isso, tá? Então, segundo ponto, capriche no e-mail. É a primeira oportunidade de mostrar a sua boa comunicação, tá? Terceiro, capriche também no seu currículo. Outra atividade que os profissionais de segurança do trabalho fazem com muita frequência durante a carreira: documentações. Vocês vão fazer programas, laudos, procedimentos operacionais, análises de risco e cartilhas. Vocês vão fazer um monte de tipo de documento diferente. Aí vocês mandam um currículo extremamente mal formatado. Essa é outra coisa que eu recebo com muita frequência, que eu botei em verdinho as coisas erradas, tá? Currículo feio pra caramba. Um Word muito mal formatado, sem justificar as linhas, tudo numa coisa só, um bloco, tu não consegue identificar as informações. Feio pra caramba. O que a pessoa tá me passando de mensagem? Eu não sei formatar um documento. E aí o que eu penso como contratante, como recrutador? Bom, essa pessoa vai ter que fazer muitos documentos. Se ela não sabe o básico de como formatar um documento bonitinho para apresentar, para ficar apresentável, para ter qualidade no que ela está entregando, eu vou dar preferência para quem me entregue isso. E aí ela já vai para o final da fila de novo. Por isso que às vezes a pessoa não é chamada e a culpa é da empresa, a culpa é do QI, a culpa é do mercado. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Quarto ponto, seja transparente, tá? Faça promessas reais. Eu já vi muito currículo, e aí outra coisa aqui, ó, promessas falsas, tá? Que quando eu terminei de ler o currículo, eu pensei: cara, eu vou dar o meu lugar para esse cara aqui. Ah, ele tem que ser diretor da empresa. Tu tá rindo por quê, Jéssica? Pois é, eu também lembrei. E já vou contar essa situação para você. E o cara assim: não, habilidade extrema de trabalho em equipe, liderança, e especialista em não sei o quê, nível elevado, avançado de não sei o que lá. E eu disse: porra, isso que nem tem experiência. Imagina quando tiver. Eu vou ter que entregar a chave da minha empresa para esse cara. Entende? Então, cuidado, pessoal, cuidado. Não tentem: eu vou mostrar que eu sou muito bom para eles me chamarem. Não façam promessas falsas que vocês não consigam sustentar ao longo do tempo. Tem um caso, por exemplo, que eu recebi um currículo de uma pessoa e a pessoa dizia ali inglês intermediário. E eu pensei, pô, era para uma vaga que eu tinha para trabalhar aqui nas minhas mídias sociais, para me dar suporte, para fazer assistência para mim aqui nas redes sociais, para dar suporte para os alunos. E a gente se depara com muitas situações que precisa inglês. Aí quando eu fiz a entrevista, a pessoa disse: sim, eu falo inglês. E aí chegou uns dias depois, ela disse: tem que instalar o WhatsApp Business. E o quê? O Business? O Business? Eu disse: ô Jéssica, não vou falar quem é, tá, pessoal? Vou inventar um nome aleatório aqui. Aleatório. Ô Jéssica, tu não disse que falava inglês? Eu fiz 3 meses de cursinho quando eu tinha 14 anos. Quê? Tá 2 anos, mas falava business lá quando eu tinha 14 anos, tá com 24, só faz 10 anos que ela não estudou mais inglês. Falava que, entendeu? Tudo bem, nesse caso não atrapalhou em nada, ela evoluiu muito, tá aqui, vai ser muito grande na empresa, tá crescendo sem parar, né, Jéssica? Mas não façam isso, tá? Só coloquem o que realmente vocês conseguem sustentar ao longo do tempo. Não prometam o que vocês não conseguem entregar, beleza? Quinto,
Demonstrem raciocínio lógico. Ah, mas muita gente não tem raciocínio lógico. Aí vão à luta, né, meu amigo? Não tem muito o que fazer. O que é raciocínio lógico? É você falar uma coisa para a pessoa e você perceber que ela conseguiu entender a sua mensagem, raciocinou e te devolveu alguma solução, alguma resposta. Quer um exemplo de falta de raciocínio lógico? A gente faz perguntas, às vezes, no recrutamento e seleção, a gente não quer a resposta certa da pergunta. Nós queremos ver como a pessoa raciocina e como ela reage àquela situação. Entendam que nós estamos testando, às vezes, as habilidades do candidato. Não é simplesmente uma resposta de sim ou não. Ah, Jéssica, você gostaria de trabalhar na área de consultoria? Aí a Jéssica vai vir e diz sim. E não diz um porquê, não elabora. Entende? A gente quer ver o raciocínio. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma candidata, foi engraçado até. Eu fiz a seguinte pergunta: como você viria trabalhar? Porque ela mora numa cidade um pouquinho distante, a uns 20, 25 quilômetros daqui. E eu queria entender, pô, a empresa se me fornecer vale transporte, tem ônibus, eu já vi horário de ônibus, eu conseguiria vir tranquilo, ou já trabalhei aqui em Lajeado, eu já sei que a logística é possível, ou eu vou conseguindo a oportunidade em tanto tempo, eu pretendo me mudar para Lajeado. Não sei, eu queria ver o raciocínio da pessoa. Aí eu perguntei, como é que tu viria trabalhar? Sabe o que ela respondeu? Sabe, Jéssica? De carro. E pronto. Sério que tu viria de carro? Tá bom, podia ser de bicicleta, de moto, de skate, né, de camelo, de tapete voador. É isso. A pessoa simplesmente, como tu viria trabalhar? Porque ela mora em outra cidade, de carro. Tá, e o custo de combustível, e se valeria a pena ou não, e se sustentar o custo desse deslocamento todo para ela vir de carro, não sei qual é o consumo do carro dela. Não teve raciocínio lógico nenhum. Então demonstre que você sabe interpretar as situações, e isso já faz parte também da comunicação, tá? Interpretar as situações e aplicar um raciocínio para chegar numa solução. Por que isso é importante, pessoal? Porque nós trabalhamos com a norma técnica, só que a norma técnica ela é fria, ela é igual sempre. E nós temos que interpretar o cenário para aplicar uma norma técnica. Então nós temos que saber o conceito teórico, mas a gente tem que saber raciocinar de forma lógica como que eu aplico aquele conceito teórico na prática. E eu não faço perguntas teóricas na hora da, aliás, eu não faço perguntas técnicas na hora da entrevista. Eu faço perguntas de raciocínio lógico, porque talvez a pessoa não vá lembrar de cabeça uma NR, por exemplo. Agora, se ela mostrar que ela tem um bom raciocínio e se comunica bem, eu sei que a parte teórica da NR é fácil de ensinar. Eu sei que a pessoa vai absorver rápido, eu sei que ela já sabe raciocinar. Então, assim que ela entender o conceito e a teoria, com o raciocínio que ela já tem, ela consegue aplicar, ela consegue atender bem os clientes. Faz sentido isso para vocês? Então, desenvolvam esse raciocínio lógico e entreguem isso na entrevista. Ah, mas eu não tenho raciocínio tão rápido assim. Seja honesto. Seja honesto. Seja você mesmo na entrevista. Não minta, tá? Sexto, não se preocupe com a parte técnica. Pessoas que estão recém-formadas se preocupam muito em decorar NR. Vocês não precisam decorar NR. Eu vou contar um segredo para vocês. A parte técnica em uma entrevista é o que menos importa, pelo menos para mim, tá? A não ser que tenha uma vaga já de consultor, de analista, de supervisor, que aí sim precisa ter um domínio do assunto. Aqui nós estamos falando como conseguir o primeiro emprego ou uma das primeiras oportunidades. Lembrem disso, tá? Lembrem, isso é raciocínio lógico. Vocês têm que entender que o que eu estou falando é para qual finalidade, tá? Nós não nos preocupamos com o conhecimento técnico no primeiro momento. Por quê? Porque eu sei que os cursos são muito fracos, em primeiro lugar, e eu sei que a gente tem que desenvolver conforme nós gostaríamos que o profissional aplicasse a segurança do trabalho nos nossos clientes, que são culturas diferentes. Então, como é que eu vou cobrar que a pessoa já saiba como eu quero que ela atue e quais conhecimentos eu preciso que ela tenha? Gente, é óbvio que não, a gente não é ignorante, tá? Então, não se preocupe com a parte técnica. Então, relaxa, tá claro que você não pode chegar cru. Quantas NRs existem? Não sei. Qual é a norma que fala da CIPA? Não sei. Pô, coisas básicas. O que é um EPI, o que é um EPC? Por mais que tem gente com 15, 20 anos de área que acha que placa extintora é EPC ainda, né? Mas tudo bem. Tá vendo como não é importante a parte técnica? Tem curso? Não tem. Formação, certificado, não sei o que, com 30 dias por experiência. Tu vai lá em 30 dias, tu vira Tec Segurança. Tu acredita, Jéssica? Tu diz assim, ó, eu já fui membro da CIPA 3 vezes, eu trabalhei dentro do SESMIT como auxiliar administrativo, dentro da indústria 5 anos, blá, blá, blá. Eles te dão um diploma de Tec Segurança 30 dias, custa R$ 900, tá? Então, como é que eu vou esperar que a pessoa tenha um bom nível técnico? Eu não espero já. E por último, e não menos importante, fale de resultados. Tem uma regra quando a gente fala de vendas. E uma entrevista, caso você não saiba, é uma venda. Eu estou vendendo
Quer dizer, eu estou comprando a mão de obra de alguém e essa pessoa está vendendo a sua mão de obra para ocupar aquele cargo e ser remunerado por isso. É um processo de venda. Venda não é só quando eu entrego um produto ou um serviço e recebo dinheiro. A gente está se vendendo o tempo inteiro. E num processo de venda, a gente tem que lembrar sempre uma coisa. Fale pelos motivos pelo que o cliente compraria, não pelos seus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós da segurança, às vezes a gente fala muito dos nossos motivos, da nossa ideologia. Quer proteger o trabalhador, quer contribuir com a sociedade, quer garantir os direitos, quer cumprir as normas e blá, 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 blá. Que normalmente eles fazem essa lavagem cerebral com a gente nos cursos e nos grupões por aí, nos empurram para aquela manada e a gente fica repetindo sempre a mesma coisa, igual um papagaio. Por isso que a cor da segurança é verde. Não sei se você sabia, porque verde é a cor do papagaio. A gente só repete as mesmas coisas que não dão certo há 40 anos, tá? Saia dessa manada. Quando a empresa está nos contratando, ela nos contrata para garantir as normas e não sei o que, proteção e direitos do trabalhador, ou porque ela precisa que a gente resguarde os processos, não tenha custos não programados, evite processos trabalhistas, evite aumento de tributos, evite um absenteísmo alto, porque as pessoas não estão disponíveis para trabalhar porque estão doentes de atestado, e isso influencia no resultado financeiro da empresa. Qual dos dois cenários vocês acham que é o que a empresa contrata? Por que a empresa contrata? Óbvio que é o cenário 2, que eu acabei de relatar aqui. Então, se você falar que com o seu trabalho vai ajudar a melhorar os resultados da empresa, reduzindo o número de acidentes e doenças e os custos que eles trazem agregados, que evitando que as pessoas estejam de atestado, elas estão disponíveis para produzir, estando saudáveis também, que é uma coisa onde todo mundo vai ganhar, reduzindo os custos, garantindo maior segurança jurídica da empresa e também protegendo as pessoas. Ou seja, fale de resultado. Não fale do que você quer, mas fale do que você quer entregar. Fale dos interesses da empresa e como você, como profissional, atende os interesses da empresa. Porque os seus interesses vão ser uma consequência, que você vai ser remunerado cada vez mais por isso. E aí você vai conseguir atender os seus interesses. É assim que funciona. Primeiro você tem que dar o resultado para depois ser valorizado. Ao contrário do que muita gente acha. Não, quando me valorizarem, aí eu vou me esforçar. Então sinto muito, tu vai ser medíocre a vida inteira, vai ganhar um salário mínimo a vida inteira. Não é assim que a banda toca. Primeiro é o resultado. Primeiro você dá o algo a mais, para depois receber por esse algo a mais. O dia que me pagar eu faço um pouco mais que a minha obrigação. Então sinto muito, nunca vai chegar esse dia. Entenderam? Então resumindo, pessoal, é isso aqui, tá? Por que que eu decidi fazer esse vídeo mesmo? Porque não me lembro. Era isso, acabou.